Bem, pessoal, nós estamos aqui novamente para conversar um pouquinho com você. Nós estamos gravando realmente esse vídeo para que eu possa me apresentar a você. Todos os dias estaremos com você levando uma palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de positividade para o seu coração. E nesse momento, pessoal, eu gostaria de falar sobre a continuação e o porquê que eu sou pastor. E o porquê que eu tenho esse ministério que eu amo tanto, que eu gosto tanto. É algo que transcende a vontade humana. Eu gosto, eu amo. E em qualquer situação. Eu estava contando para vocês no vídeo passado, quando eu fui desafiado, eu fui quase que humilhado, despertar em mim um tigre que eu não sabia que eu tinha. Quando o meu padrasto, ele simplesmente chama minha mãe e faz algumas acusações e cobranças à minha mãe quando eu tinha apenas 14 anos. Já contei para vocês no vídeo passado. E agora eu quero dar continuidade, como Deus mudou minha vida. Hoje eu entendo que eu fui treinado para isso. Tudo que você quiser na vida, você precisa ter atitude. Você precisa querer muito. E quando você quer muito e você tem uma atitude, Ele, o Todo-Poderoso, desperta em você uma força que você não acredita que você possa ter. E eu me lembro que depois que as coisas começaram a dar certo, não é? Quando eu tinha montado já uma quitanda, montado meus negócios, apenas 14 para 15 anos, hein? E eu fiquei realmente algum tempo fazendo isso. Até que chegou o momento de eu me apresentar, não é? Ao quartel, ao serviço militar. E eu fui realmente para a aeronáutica e lá fiquei por 2 anos. Só que nesses 2 anos eu tive um problema de saúde. Nós fomos fazer uma sobrevivência na selva e a temperatura muito difusa uma da outra, eu peguei uma tuberculose. E eu fui tratado no HCA. HCA é o Hospital da Aeronáutica, não é? Lá no Galeão, eu fui tratado lá. Hospital Central da Aeronáutica, no Galeão. Por lá eu fiquei durante 3 meses me tratando. E o governo militar me deu toda a assistência, onde eu me curei e eu dei baixa realmente na aeronáutica. E vim para fazer outras coisas. Não sabia o que fazer até ali. Mas uma coisa eu tinha no meu coração, uma vontade de servir a Deus e uma vontade de falar das pessoas do poder de Deus. E eu me lembro, pessoal, que houve uma época na minha vida em que eu fui trabalhar na ponte Rio-Niterói e lá eu fiquei por quase 1 ano trabalhando para uma empreiteira terceirizada. Volto para minha cidade, Lorena, São Paulo, e prestei serviço no pedágio, quando estava começando o pedágio na Via Dutra. Ali eu fiquei durante um certo tempo. Só que aconteceu uma coisa muito importante. Deus tocou o meu coração. Eu orava a Deus, eu clamava a Deus, eu me preparava, eu jejuava. E chegou um momento da minha vida que eu tive que tomar uma decisão. Ou continuar naquele emprego ótimo, maravilhoso, ganhava muito bem, não é? Era um serviço que dava estabilidade, porque eu era concursado, e aquela época era do Ministério do Transporte. E acontece que, mesmo com toda esta estabilidade, essa estrutura, Deus me chamou para o ministério. E um dia cheguei no meu chefe e disse o seguinte: eu não quero mais trabalhar aqui. E quando eu anunciei isso para minha família, para minha mãe, na minha igreja, o meu pastor, todos eles disseram: olha, ele não quer nada com a vida, são jovens que não querem trabalhar, são jovens que querem apenas uma vida boa, não querem fazer nada da vida. Eu ouvi todo tipo de censura àquela decisão que eu iria tomar.
Mas Deus falou bem claro ao meu coração. E eu cheguei no meu chefe e disse, olha, eu estou saindo do pedágio, eu não quero mais ficar aqui. Ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou pregar a palavra de Deus. Ele sorriu e disse que aquilo era uma bobagem, que eu era muito jovem. E ele gostava muito de mim. Ele me disse o seguinte, olha, Luiz Carlos, você vai ficar durante 30 dias na sua casa, para que você possa pensar. Você não pode jogar o futuro seu fora. Você precisa ficar pelo menos 30 dias, não 31, porque aí eu dou como férias e você volta ao trabalho. Eu disse, eu nunca mais voltarei aqui. E não peguei nenhum tipo de rescisão trabalhista, nada. E fui realmente, mergulhei fazendo a obra de Deus. Eu cheguei no meu pastor e disse, pastor, eu quero fazer a obra de Deus. O senhor me permite ir para o sul de Minas Gerais, uma cidade chamada Itajubá, Minas Gerais? Ele disse não. E como eu falava dos projetos que Deus tinha colocado no meu coração, porque eu preciso contar algo a você, que eu estava me preparando diante de Deus, eu fazia orações no monte. Era uma montanha que só tinha, de vez em quando, gado. E ali eu fiz um propósito de fazer 21 dias de consagração e jejum. Só que eu ia para lá às 6 horas, 5 horas da manhã e voltava às 9 horas da noite para casa, me alimentava, não é? Me hidratava, dormia e no outro dia saía pela manhã. Foram 21 dias assim. Eu me baseei naquela palavra de Deus de Daniel. Quando Daniel queria buscar a Deus uma resposta, ele ficou durante 21 dias na presença de Deus, até que o Senhor Deus manda que um anjo venha e lhe traga a resposta que ele precisava. Quando precisava tomar uma atitude na minha vida, eu era muito jovem naquela época, eu me lembro que eu fiquei esses 21 dias, eu emagreci muito, eu me lembro que a minha mãe olhava para minhas mãos, só via os ossozinhos, era assim a minha vida. Mas depois daquilo, eu fui para subir a minha primeira igreja, que foi na cidade de Piquete, São Paulo. Mas a minha liderança espiritual não acreditava muito em mim. Porque as pessoas que são nascidas na igreja, às vezes, não são muito valorizadas para algumas lideranças. Porque o profeta, como Jesus disse, não tem honra senão na sua própria casa. Então todos viam aquele escurinho, magro, não é? Falavam que até parecia um pouquinho com o Pelé, que era o astro maior do futebol na época. Ninguém acreditava naquele escurinho ali que fora nascido espiritualmente naquela igreja. E ele, ouvindo eu falar de coisas grandes, o que Deus tinha mostrado para mim lá no monte, Deus mostrou como seria o meu ministério se eu obedecesse a Ele. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês que Deus falou comigo e falou na minha mente. Deus falou no meu espírito. Não foi um profeta que falou comigo, foi o próprio Deus que falou dentro de mim. Ele disse, meu servo, enquanto você for fiel a mim, tudo que você pedir eu te darei. E eu me lembro que naquela época, quando Deus estava me mostrando espiritualmente uma visão, o que seria meu ministério, aquele garotinho, não é, abandonado pelo pai, garotinho que não tinha ascendência às riquezas, e Deus estava me mostrando aquilo tudo, por onde eu iria viajar, eu iria pregar seu evangelho. Eu me lembro que eu falei, Senhor, eu não sei fazer isso. Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Ele disse, só que tem uma coisa, meu servo. Eu não quero que você faça nada. Eu vou fazer através de você. E ele concluiu, enquanto você for fiel a mim, tudo que você pedir, eu te darei. E vou contar uma coisa para vocês, tudo que eu desejei de todo o meu coração, lá no íntimo, Deus me deu. Deus me deu todas as coisas que eu desejei ardentemente. Eu tive tanto para mim, como para outras pessoas. Eu quero dizer a vocês também, meus queridos amigos que estão do outro lado. Eu tive essa experiência com Deus.
E nós somos designados para uma igrejinha pequena, porque nossos líderes olhavam para mim e falavam: eu quero esse rapaz, é muito garganta. O que ele está falando, ele é tão jovem, ele não sabe o peso que é o ministério. Vou mandar ele para um grande desafio que ele vai desistir rapidamente. E algumas pessoas diziam o seguinte: isso aí é fogo de palha. Só que essa palha está queimando há mais de 50 anos. Essa palha está queimando e não apagou-se até hoje. E eu me lembro que ele mandou para uma igreja pequenininha. Não era que eu queria ir para o sul de Minas, abrir um ministério. Mas ele disse: não, você vai para lá. E obediente à liderança, eu fui para lá. E lá tinha apenas 8 pessoas, era uma igreja pequenininha, tinha apenas 8 banquinhos só, pequenos, uma igreja muito pequena. E 8 pessoas ali que estavam ali há muitos e muitos anos, há mais de 30 anos. Você sabe, quando a pessoa fica muito tempo e não desenvolve a fé, ela torna-se pessoas assim acomodadas. E eu, naquela visão que Deus me dava, eu e mais 2 amigos, e foram comigo, que eram 2 jovens, que não tinham nenhuma experiência assim espiritual, mas foram amigos que foram me acompanhar. Hoje não, hoje são pessoas capacitadas hoje, que estão fazendo grandes obras para Deus, mas naquela época não. E eu me lembro que começamos um trabalho primeiramente com aquelas 8 pessoas que ali estavam, que eram apenas 3 famílias. Trabalhamos com ela, foi muito duro, foi muito difícil, porque você mudar uma conscientização em pouco tempo é muito difícil. Mas com oração, muita palavra, muito entusiasmo, aquelas pessoas entraram na nossa visão. E pela primeira vez nós fizemos numa praça que chama-se Praça da Bandeira até hoje, na cidade de Piquete, São Paulo. Fizemos uma reunião ali e convidamos a população que estivesse ali. Mas nos preparamos muito espiritualmente na presença de Deus. E ali foi a minha grande primeira experiência que tive no meu ministério. Algumas pessoas falavam que tinha mais de 3.500 pessoas na praça. Mas nós ficamos um pouco mais cautelosos sobre isso. Colocamos 2.000, 2.500 pessoas estavam ali. Lotou aquela praça toda. Ali tinha uma agência de ônibus nessa praça e os ônibus não podiam chegar. Tinha policiais ali dando apoio àquela grande reunião para que os carros pudessem ultrapassar por um outro local, porque ficou interditado aquilo. E Deus curou tantas pessoas, Deus libertou pessoas ali. Eu lembro que pessoas chegavam ali de muletas, saíam andando e dando glórias a Deus. Foram 3 dias de grandes bênçãos. Foi sexta, sábado e domingo. Como Deus abençoou, como Deus mudou a história daquela cidade. Ali foi algo assim maravilhoso que aconteceu. Então aquela expectativa de fracasso, de mostrar que era apenas uma garganta de 3 jovens ali, não é? Visionários e esperançosos, aquilo não se confirmou, porque Deus deu vitória, nós fizemos um grande trabalho para Ele. E depois, nós na quarta-feira, terminamos no domingo, quarta-feira, pedimos que as pessoas fossem para lá. Mas o local cabia no máximo 30 pessoas. E quando chegamos ali, a rua estava cheia de pessoas. Tinha para mais de 500 pessoas ali. Aí nós vimos que tínhamos que começar a construção de um templo, porque tinha um terreno ali vazio que pertencia à igreja. E começamos a construção de um templo para Deus, na cidade de Piquete, que está lá até hoje. Deus fez algo maravilhoso no meu ministério. A partir dali, começamos a trabalhar pessoas que vieram, né, de outras culturas religiosas, pessoas que vieram do satanismo, jovens drogados, jovens viciados, jovens que tiveram problemas de família. E Deus trouxe muitas pessoas ali. E eu creio que depois de alguns meses, aproximadamente uns 8 meses de preparação e oração, aquelas pessoas cheias de fé e entusiasmo, nós fizemos o primeiro batismo. E aquelas pessoas que não acreditavam em nós, não acreditavam no nosso ministério, daqueles 3 jovens, não é, inexperiente ainda,
foram testemunhar, nós batizando quase 150 pessoas. Fizemos uma caminhada enorme até o local, é um rio que nós fizemos ali. E aquelas pessoas até hoje servem a Deus. Algumas já partiram para a eternidade. Outras pessoas se converteram naquela época, são presidentes de ministério. Outras estão fazendo um ministério internacional. Mas Deus fez uma revolução no nosso ministério a partir daquele momento. Foi algo assim muito bom, muito maravilhoso o que aconteceu conosco ali. E eu quero dizer a todos vocês, Deus faz quando você se coloca na presença dele. Eu estou mostrando a vocês o porquê que eu sou pastor, o chamado que eu tive. E quando Deus mudou a história da minha vida, mudou a história da minha mãe, que queria praticar o suicídio, matar os filhos, e Deus interviu através de uma família que bateu na nossa porta. Aquela mulher insistiu, bateu 1, 2, 3, 10 vezes bateu. Se ela não tivesse feito isso, eu não estaria aqui. Então Deus teve misericórdia da minha vida. E Ele me chamou para o ministério. E hoje, graças a Deus, é a coisa que eu mais amo fazer, é pregar ao Evangelho de Jesus. É ganhar almas para o Senhor Jesus. É entrar nas casas através do rádio, fazemos programa de televisão, é preparar pessoas, ovelhas de Jesus, para que possa multiplicar outras ovelhas. Nós estamos aqui falando de Deus. E eu quero que você entenda o porquê que eu tenho algo a falar para você nas próximas gravações que vamos fazer. Esse vídeo é para que você desperte, que você pode. Deus te ama. Deus abençoe você, em nome de Jesus. E faça um likezinho, não é? Inscreva-se nesse canal, assine o sininho para fortalecer o nosso canal, tá bom? Deus te abençoe.